a chance deles mutarem. Que aí o organismo deles se vira e a gente diminui casuística. Não é não ter infecção. Vai ter infecção, mas vai ser assintomática. E é o sintoma que dá o prejuízo. É o sintoma que dá a queda de peso, que dá aderência de carcaça, que dá mortalidade. Se for assintomático, tá tudo bem. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SuinoCast. Eu sou o Geraldo Alberton e hoje eu vou entrevistar a doutora Vera Letícia Azevedo Ruiz. A doutora Vera Letícia é professora na USP, em Pirassununga. Ela é médica veterinária, formada pela Unip, tem mestrado em microbiologia, doutorado em epidemiologia. Também tem uma especialização em técnicas de diagnóstico na Universidade de Osaka. Professora, ela gosta de estudar bastante a área de biosseguridade e epidemiologia, né? São as disciplinas que ela ministra na USP e também é professora livre docente nessas áreas de conhecimento. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo a esse episódio, né? Fico feliz aí com o seu aceite, é um tema bastante interessante e logo gostaria de saber o que bichinho que te picou que te levou para essa área da medicina veterinária preventiva, a epidemiologia, a biosseguridade. Ixi, já começou com uma pergunta aí que vai me fazer me entregar, né? Um pouco constrangedora, mas eu vou fazer o meu meia-culpa aqui. Quando eu entrei na faculdade, acho que como a maior parte dos alunos de graduação, estava pensando em clínica, em cirurgia, e como eu sou menina de prédio, né, PA de prédio, lá de São Paulo, capital, então eu tinha muito contato com cachorro e gato. Pensei em trabalhar com isso. No primeiro estágio que eu fiz, aí eu vi que eu não gostava muito de lidar com os donos dos cães e gatos. Eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou fazer agora para ser veterinária se eu não vou falar com esse pessoal, né? E aí, na época, eu pensei, vou para o laboratório, porque daí eu recebo as amostras no laboratório e não preciso discutir com o proprietário quando ele não quiser fazer o tratamento certo, quando ele estiver fazendo alguma coisa errada com o animal. E já no segundo ano da faculdade comecei a me enfiar em tudo que era coisa relacionada a laboratório, microbiologia, parasitologia, laboratório clínico. E uma coisa foi levando para outra, um estágio foi levando para o outro, e eu acabei indo para fazer uma residência, antes do mestrado, na parte de veterinária preventiva, na USP de São Paulo. Passei lá por 8 laboratórios na época, e aí fiquei para o mestrado em microbiologia, laboratório também. E o meu professor, ele também orientava na epidemia. Então, depois no doutorado, eu fui para o programa de epidemiologia e eu acabei juntando essas informações, né, da parte da microbiologia, do diagnóstico, de entender o agente etiológico e a parte da epidemia, que olha, né, para as populações, no nosso caso da veterinária, das populações animais e a interação com o meio ambiente. E quando eu estava no começo do doutorado ainda, eu comecei a trabalhar na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, no Laboratório de Doença de Suínos, fazendo diagnóstico das doenças de notificação obrigatória para o Ministério da Agricultura. Então, eu estava bem inserida nessa parte de preventiva, de Programa Nacional de Sanidade Suídia, e fui juntando esse quebra-cabeça, né? Depois, já no biológico, eu fui lá para Osaka, né? Fiquei fazendo especialização para aprender mais a parte de laboratório. E depois de 6 anos que eu fiquei na Secretaria da Agricultura, eu vim aqui para a USP já como docente. E aí já comecei aqui dentro da USP 100% focada na parte de biosseguridade de suínos. Então, agora eu vou entregar a minha idade, né? Vai dar 25 anos que eu me formei no começo do ano. E aí eu fugi na graduação, né, de atendimento de cães e gatos para fugir dos donos dos bichos, né, porque eu não queria falar com as pessoas. E olha o tiro no pé que eu dei, né, que agora eu dou aula e eu trabalho também. Quando eu trabalhava na Secretaria da Agricultura, eu trabalhava diretamente com o suinocultor. Então eu vejo muito mais gente do que bicho, no fim das contas. E é uma coisa que hoje eu amo, que eu gosto muito, que eu descobri que, na verdade, me comunicar com as pessoas e passar aquilo que eu sei para elas é algo que me dá muito prazer hoje.
Então, o que me fez fugir lá atrás de clínica de cão e gato e acabou me levando para preventiva, que me levou para suíno, hoje é uma coisa que eu amo fazer, que é falar com o pessoal. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Que legal, veja só, né? Trocou aí os grandões pelos micros, né? É, Né? As pessoas pelo mundo microbiológico, que é muito interessante, muito desafiante. sim. Sabe que eu quando comecei a minha carreira, eu tinha muito contato com o Dr. Yuri Sobestiansky, né? O Hum, falecido Yuri Sobestiansky, e ele falava para mim, Geraldo, não existe um futuro na suinocultura se nós não olharmos a parte de epidemiologia, né? Ele gostava muito do tema, os livros dele sempre explorava bastante. sim. Ele teve na minha banca, inclusive, quando eu Ah, é? ingressei aqui, ele foi um dos avaliadores para eu entrar aqui na USP. É, que legal. Uma figura fantástica. Sim, sim. Você, você acha que a parte de epidemiologia na suinocultura, pensando suinocultura, né? Ela é negligenciada, ou hoje o médico veterinário que está no campo, ele já pensa um pouco mais, tem uma visão mais eh, suficiente sobre a parte da epidemiologia. Olha, eu acho que o pessoal ainda sai muito com uma visão terapêutica das faculdades, no geral, de todas as faculdades, e atende aquela ânsia do aluno de veterinária, né? Eu quero ver o animal doente ser curado, né? Então eu vou tratar esse animal. Só que eu penso diferente. Eu acho que a gente tem que prevenir para evitar que ele fique doente. Tem bem menos glamour, né? Assim, manter ele saudável a vida inteira. Que coisa sem graça, né? Mas eu acho que é mais trabalhoso, na verdade. Então, o pessoal, assim, acha que epidemiologia é aplicar o programa nacional, é fazer um monitoramento de alguma enfermidade. E eu vou além. Eu acho que a epidemiologia é a gente entender a cadeia de transmissão de um patógeno dentro da granja, aí pensando, claro, só nas doenças transmissíveis, que a gente olha muito para o animal doente, que seria a fonte de infecção, e quer tratar esse animal. A gente eventualmente olha para o suscetível, querendo dar uma vacina para ele, que eu falo que nas duas situações são a injeção mágica, né? O remédio para o doente e a vacina, porque ainda não ficou doente, e a gente esquece o meio do caminho, que é a via de transmissão, que é tudo que está no ambiente que facilita a chegada do agente no suscetível. E aí, por negligenciar essa questão da via de transmissão, e a gente inclui solo, água, ar, os fômites, né, como as nossas botas, veículos, enfim, a gente acaba negligenciando isso, joga toda a responsabilidade em cima das duas injeções mágicas, né, do tratamento e da vacina, e aí não vê resultado, fala, ah, não está funcionando. Então, eu acho que ainda falta aí um pouco de epidemiologia nos atendimentos clínicos dos veterinários no geral, tá? Acho que no Brasil inteiro. Legal. Você falando, né, foi me passando pela cabeça algumas doenças que a gente conseguiu eliminar, né? Mas pensando, por exemplo, a sarna, né? Quando eu comecei na suinocultura, era uma doença extremamente problemática e praticamente foi quase erradicada, né? Sim, Você não vê mais, né? Foi tirado os reprodutores, foi controlada na porca, a porca chega na maternidade livre, então quebrou-se, né, a rota de transmissão, como você exatamente, mesmo falou. Agora, quando a gente exatamente. pensa em outras enfermidades, como por exemplo uma coccidiose, né, que embora a mãe não seja a fonte de infecção, mas Uhum, ali tem vários vetores dentro da granja, e vamos pensar aí o rato, a mosca e a própria bota, como foi citada, né? uhum, Nós não estamos negligenciando demais essa questão, por exemplo, dos vetores biológicos em granja, porque você dá né, você tem uma regra, construa, né, um banheiro para as pessoas trocarem de roupa, faça uma cerca, tudo isso uhum. é factível. Agora, tenha um controle adequado de moscas e de ratos. Né? O que é um controle adequado? Pode ser que em algum momento esteja, mas às vezes você chega na granja, está cheio de larva, está cheio de mosca. Eu vejo mosca demais, mais do que eu gostaria.
elas têm um impacto muito grande na transmissão de enfermidades? Tem. Tem, e assim, elas carregam muito, né, de micro-organismos bacterianos, virais, até alguns oocistos em algumas situações. Se a gente pensar também em ratos, eles são fonte de infecção de uma série de doenças, né, além de serem carreadores de outros, né, de passarem de um ambiente para outro. E assim, existe controle adequado. Mas o que acontece é que às vezes a pessoa ela quer fazer aquela receita de bolo que ela faz em casa, né? Ela fala, vou colocar essa isca aqui que me venderam, vou fazer isso aqui que me disseram que é legal. E assim, hoje tem empresa especializada em controle de pragas, vetores e animais sinantrópicos. E aí a pessoa fala, eu vou gastar dinheiro com isso. Para essa empresa vir aqui vai me custar tanto. Mas a pessoa não fez a conta ao contrário, que é o quanto que aquilo vai economizar para ela em outros aspectos. Se ela considerar quais as doenças estão sendo transmitidas ali por aqueles carreadores, ela eliminando eles, o quanto diminuiria a prevalência de algumas enfermidades, talvez ela falasse, nossa, vai sair barato esse controle. Sim. Então, o que acho que falta um pouquinho é o suinocultor fazer essa conta. Falar, se eu investir R$1.000 aqui, de repente eu vou economizar R$2.000 ali. Se eu investir 10 mil aqui, talvez eu vou economizar 30 mil ali. Então, falta essa conta. Isso é um negócio que eu faço com os meus alunos aqui. Na aula, que eu não chamo mais de aula de doença de suínos, é aula de biosseguridade. Então, eu ensino para eles fazer uma consultoria em biosseguridade. Eu dou uma queixa, né, eu divido eles em grupos, dou queixa, falo, vocês têm que consertar essa granja aqui com esses dados que eu estou dando para vocês. E vou dando algumas aulas, então metade do horário é aula, né, que eu ensino as doenças, e a outra metade é discussão do trabalho. E eles têm que fazer todo o dimensionamento da granja, eles têm que fazer todo o fluxo de produção da granja. Eu falo, tem 1.300 fêmeas, e eles têm que calcular tudo para mim. Eu falo, finge que vocês estão reorganizando o fluxo de produção dessa granja, me fala quantos animais teriam que estar em cada setor. E aí eles vão em cima da queixa, né? Pensam nas suspeitas, aí eles vão me dar quais diagnósticos que eles vão tentar fazer, um vai ser positivo, e aí qual é o tratamento, qual que é a vacina, se tiver, e aí eu pego muito pesado, o que tem que fazer no meio ambiente, se tem controle de vetores, se tem desinfecção um pouco diferenciada, se tem controle de trânsito interno, o que eles têm que propor em detalhes e com custos. Porque eles têm que me calcular. Se eles têm, sei lá, uma doença que tem uma prevalência de 30% com uma mortalidade de 5%. Se eles interferirem positivamente ali, essa prevalência cair para 10% e a mortalidade cair para 1%, significa que esses animais estão chegando em qual peso lá no abate e qual número de animais, porque deixou de morrer um tanto. Então, essa mudança no faturamento tem que ser melhor do que o custo de implantação do projeto de biosseguridade. E eles têm que me calcular quantos litros vai de desinfetante, de detergente, quantas doses de vacina, quantas doses de medicamento, se for o caso, quanto que eles vão cobrar a visita deles, o deslocamento. Então, eles têm que me fazer uma planilha de custo super detalhada. E, claro, o custo tem que ficar abaixo do que vai reverter para o produtor, né? Então, eles vêm, às vezes, com umas ideias muito mirabolantes, né? De construir um negócio caríssimo, de comprar um caminhão. E eu falo, gente, não tem perna para isso, não. Assim, vocês têm que redimensionar nessa área aqui, não vai comprar caminhão, vocês vão desinfetar o caminhão que tem. E eles replanejam tudo e tal. Então, eu acho que é a questão das pessoas fazerem a conta. Eu vou chamar uma empresa especializada, vai custar, mas vai me reverter quanto ali daqui 2 ou 3 lotes? Sim, falta profissionalismo, né, no controle, né, desses vetores. Eu acho que é a tomada de decisão, né? Porque a decisão imediata ali, a pessoa vai tentar, obviamente, o que parece ser o mais fácil e o mais barato, mas não quer dizer que vai ser o mais eficaz. Então, e como é tudo para ontem, né? Tá tudo acontecendo muito rápido, então as pessoas têm que decidir tudo muito rápido, elas não têm o tempo para fazer o planejamento estratégico mesmo, né? De que estratégias que ela vai usar para resolver os problemas. O suinocultor, ele vai chamar alguém ali para ajudar quando a perda já está muito grande. Quando a coisa ainda está subliminar, está dentro daqueles níveis aceitáveis, ele deixa. Só que aí está naquele 1,5% de mortalidade, está dentro do aceitável. Você está com um foco ali dentro de alguma coisa que, a hora que estourar algum fator de risco, aquele 1,5 vai virar 5 de uma semana para outra.
E aí você tem uma mortalidade que você fala, meu Deus, aí sai correndo para dar o remédio. Que remédio? Não sei, não dá tempo de fazer o exame. Dá aquele antibiótico, não sabe nem se é bactéria, às vezes é vírus. Então, as decisões elas são tomadas assim de forma reativa, né? E não planejada. Entendi. Então tá. Você falou de abate, e aí eu quero, é uma pergunta que eu gosto de fazer para colegas que têm experiência nesse tema como você. Hoje nós vivemos uma fase da suinocultura que temos excelente desempenho zootécnico, mas em alguns quesitos nós pioramos significativamente ano a ano. E o quesito que eu me refiro é desvio de carcaça em frigorífico, principalmente por problema respiratório, e condenação de carcaça no frigorífico, principalmente por problema respiratório. E a pergunta que sempre é feita para mim, e eu aproveito para compartilhar essa pergunta, é: onde que nós estamos errando? É lá na maternidade, na formação de ser leitão, é na creche com o uso excessivo de antibiótico, são nas engordas com piso ripado e excesso de gases, ou é uma soma de tudo isso, ou é um circovírus fora de controle? Onde que está o fio da meada para a gente voltar lá naquela taxa de desvio abaixo de 10% que era aí uns 15 anos atrás? Olha, eu acho que assim, pode ser uma somatória de tudo isso que você falou e podem ser diferentes caminhos. Imagina assim, que nem aquela imagem que aparece, vai o metrô de Nova York, né, que parece uma teia de aranha com várias intersecções. Você pode seguir diferentes caminhos e chegar no mesmo ponto, né? Eu acho que é isso. A gente tem que ver em cada granja o que está levando a esse problema lá no final, no abatedouro, porque para cada granja o caminho da somatória de fatores de risco pode ser diferente. A gente sabe qual a chegada, né? O final, mas o caminho que foi traçado a gente não sabe. Então, pode ser alguma coisa que está acontecendo lá na creche e que daí está dando esse problema um pouco mais para frente. Pode ser um problema que está acontecendo no crescimento e está acumulando para terminação. Teve uma granja que eles me chamaram aqui no estado de São Paulo para ver essa questão. Era micoplasma, no caso, já estava diagnosticado qual era o agente e eles não estavam conseguindo controlar. E eles acreditavam que o problema era na terminação, porque eles viam os animais com tosse na terminação. Então, o problema é na terminação. Falei, beleza, quero visitar então a sua maternidade e a sua creche. Eles falaram, não, acho que você não entendeu, Letícia. É no crescimento de terminação o problema. Eu falei, mas a causa raiz está lá na frente. Eu falei, a gente precisa ver o que está acontecendo antes, porque a gente está falando de uma doença com um período de incubação muito longo. E se vocês estão vendo lesões já cicatrizadas nessa carcaça, então quer dizer que o desenvolvimento do período de incubação, do período de doença ocorreu enquanto esses animais estavam vivos. Antes deles serem abatidos, eles já estavam resolvendo aquela pneumonia e fazendo aquelas aderências em carcaça. Então, começou muito lá atrás. Começou na creche e, se bobear, começou na maternidade. Aí tinha, né, mais veterinário ali no grupo. Falou, não, Letícia, mas micoplasma na maternidade não é uma realidade. Eu falei, micoplasma, clinicamente, não. Eu falei, mas esses bichos podem estar se infectando na maternidade. Bom, eles falaram, tá, deixa ela fazer o que ela quiser. Aí eu cheguei lá e fui olhar a maternidade, fui olhar a creche. Quando eu cheguei para ver a maternidade, eu falei, que galpão que é esse aqui do lado? Esse aqui é a nossa reposição de fêmeas, nossas marrãs. E elas respiravam e tossiam na frente da entrada de ar do climatizador da maternidade. Eu falei, Jesus, tá aqui. Eu falei, são essas marrãs de reposição que estão eliminando taxas de micoplasma super altas, está entrando pela ventilação e os filhotes estão pegando na maternidade. E depois eles já chegam na creche, com o começo do quadro clínico, desenvolvem até o crescimento e cicatrizam na terminação. Eles olharam pra minha cara e falaram, você acha? Eu falei, eu acho, vou fazer swab aqui. Fiz swab das marrãs, fiz swab das matrizes dentro da maternidade, fiz swab dos leitões e fiz swab das botas, porque eu falei, essas botas aí também estão carregando micoplasma, e fiz o swab ali daquelas colmeias do climatizador. Deu tudo positivo. É Nossa. Claro que assim, os leitõezinhos da maternidade deu uma prevalência acho que de 15%, 20%, mas não era nem para dar 15%, 20%. Não, já é alto, né? Mas assim, assintomáticos, claro, mas eles já estavam colonizados. O trato nasal deles já tinha micoplasma.
As matrizes mais velhas tinham uma eliminação menor de micoplasma, que é o que a gente espera mesmo, né? As marrãs estavam, sim, jogando micoplasma de balde e aquelas colmeias estavam 100% com micoplasma. Então, estava entrando por ali. E aí, na creche, a gente já tinha uma taxa bem mais alta de animais positivos, e quando a gente ia para crescimento e terminação, era quase 100% positivo. O que a gente colocou ali, né? Pelo amor de Deus, tira esse galpão dessa recria daqui, né? Coloca para outro lugar, usa esse galpão aqui para outra coisa. E fomos atrás do fabricante daquelas colmeias para ver como é que a gente desinfetava aquilo, porque é um papelão, né? A gente falou, vai que a gente joga alguma coisa que derrete tudo, né? E a gente descobriu ali, eles indicaram, né, qual desinfetante podia ser utilizado na circulação ali. E o trânsito interno de pessoas, porque a gente provou também que as botas estavam bem contaminadas, então a gente viu que não ia ter uma desinfecção adequada de botas, então a gente falou assim, então simplesmente circula desse jeito. Então a gente fez um mapeamento ali dos galpões e traçou caminhos, que assim, o pessoal da maternidade pode fazer esse caminho, o pessoal da creche pode fazer esse outro caminho, em alguns gargalos onde não tinha como não cruzar, porque teria que mudar prédios de lugar, isso não é factível. Então, ali a gente colocou um ponto de desinfecção de botas para tentar minimizar. Não ia resolver, mas para minimizar. E deu um efeito legal, deu um resultado legal, a gente deu uma revisada no protocolo de vacinação, treinamento de vacinação, porque às vezes o pessoal já está meio habituado a fazer de um jeito que não é o mais adequado. Então, assim, você vai somando, né, todos os fatores de risco para chegar naquele cenário daquela granja ou daquele agrupamento de granjas. Então, eu acho que é sempre uma somatória. A gente não vai conseguir atacar todos os fatores de risco, porque tem os fatores de risco que são imutáveis, tipo localização de um prédio, né? Você não consegue trocar o prédio de lugar. E aí você tem que aceitar que você vai conseguir reduzir a ocorrência da doença, mas não vai zerar. Mas reduzir já é muito bom. Né? De repente, volta para aqueles índices aceitáveis. E aí fica bom para todo mundo. Muito interessante esse caso, né? Para explorar com os alunos, né? Sim, Muito sim, eu legal, sempre falo em porque aula. embora a micoplasma a gente sempre ensine, né, que é um agente que no ambiente ele sobrevive pouco, mas esse pouco é suficiente para migrar dentro da granja e entre granjas, né? Sim, sim. Ainda mais quando você está usando, por exemplo, um caminhão que você vai levar coisa de uma granja para outra, ou quando você pensa no teu fornecedor que já atendeu uma granja e está indo com o mesmo caminhão fazer uma entrega para você também. Então, assim, o agente ele sobrevive pouco tempo no ambiente se não tiver um hospedeiro. Se tiver hospedeiro disponível, ele sai do ambiente e vai para o hospedeiro. Por isso que, lá vamos nós, né, para o vazio sanitário. Por isso que o vazio sanitário é tão importante. Você Então vamos deixa lá o falar do número. vazio sanitário. Nós estamos com nota 10 no vazio sanitário na suinocultura hoje, né? Aonde? Em qual país? Aqui no Brasil. Não. Se eu tiver que dar uma nota para o nosso vazio sanitário, acho que eu dou 3. E olhe Está lá. sendo generosa, hein? Eu Eu estou escuto os considerando as alunos, granjas de reprodutores. eu Se a gente for escutava os colocar. alunos, viu, Letícia? Hum, Eu gostava quando os alunos iam fazer a defesa de estágio, né? Enquanto eu estava como professor aqui na UFPR, agora me aposentei, mas eles falavam na defesa do estágio, lá eles praticavam o vazio sanitário negativo. O que é o negativo? Desmama de manhã e aloja à tarde, né? é isso. Então, nós não estamos, acho, com nota 3 na Não, é que eu maioria estou do país. considerando as granjas de bisavós e avós nessa conta, que lá é 10, né? Lá eles fazem direitinho. E aí, quando a gente coloca as comerciais na conta, Tá. a Então coisa vamos fica feia. falar, vamos explorar esse tema, né? Até para que o nosso ouvinte, né, consolide essa informação com relação ao vazio sanitário, porque hoje nós temos lavadoras de pressão muito boas, um piso ripado, uso de detergentes, desinfetantes, até com ação viricida. Algumas granjas usam calor, né, água quente, né? A somatória de tudo isso, ainda assim, ela não é tão, digamos, ela não elimina a necessidade da ausência digamos, do hospedeiro naquele ambiente por 5 dias, né? Que isso que iria acabar com a vida desses micro-organismos, não tem que se replicar. Seria essa a, a finalidade do vazio sanitário. O que acontece é que, assim,
Aí tem gente que vai ficar brava comigo, tá? Mas, por favor, não fiquem. O pessoal ainda não faz uma limpeza, uma lavagem, uma desinfecção direito. Faz tudo às pressas. Às vezes não usa a concentração certa dos produtos, pelo tempo adequado. E aí o resultado não vai acontecer. E ainda tem a questão do vazio sanitário. Como que eu entendo que seria feito de uma forma correta essa higienização desse ambiente, esse vazio sanitário, e por que eu penso isso? Então, higienização. Primeiro, você tem que remover o excesso da matéria orgânica. Tem trabalhos que mostram os números que eu vou falar agora. Eu vou falar de cabeça aqui, mas acho que eu lembro. Quando você tira a matéria orgânica, assim, faz uma raspagem naquele ambiente, você está tirando 90% da quantidade de micro-organismos. Então, você tirou, mas ainda está sujo, né? Você vê que tem sujeira ali. Depois que você removeu essa matéria orgânica, você vai fazer a lavagem, que dê preferência, né, com água sob pressão, com água quente, se possível, com o detergente correto, porque a gente tem detergente alcalino, neutro e ácido, então você tem que entender quando você vai usar um ou outro. Na concentração correta, que o pessoal às vezes quer diluir um pouco mais para render, né, aquelas mágicas que a gente quer fazer de economia, você vai gastar mais depois com o tratamento dos bichos, né, vai economizar no detergente, mas vai gastar em remédio depois. Aí você faz uma bela lavagem e seca. Tem que secar? Tem. Já vamos ver por quê. Mas isso aí ocorreu durante um dia, né? Você desalojou animais, por exemplo, de manhã cedinho. Então, você consegue até o fim da tarde fazer isso aí com calma e com qualidade. Ah, desalojei os animais à tarde. Fiz a raspagem ali no fim da tarde. No dia seguinte, eu vou fazer a lavagem. E aí, vou ter que esperar secar. Por que tem que secar? Eu não sei quanto de água ficou ali umedecendo o ambiente. Quando eu for entrar com o desinfetante, que tem a diluição certa, se eu pegar ele diluído corretamente e jogar num ambiente molhado, eu estou diluindo mais esse desinfetante. Então ele já começa a diminuir a eficácia dele. Então, se eu tinha retirado 90% das bactérias ali, dos vírus, dos ovos, cistos e ocistos de parasitas ali, tirei 90% com a remoção mecânica e tirei mais uns 9% com uma boa lavagem com detergente correto, ainda sobrou 1% dos micro-organismos ali. Ah, mas 1% não dá nada, né? São os mais resistentes que estão ficando para trás, né? Aí você vai entrar com o desinfetante certo, depois do ambiente seco, para tentar matar grande parte desse 1%. Você não vai zerar, você não vai fazer uma esterilização ali. Você vai chegar, de repente, estava em 99% de redução de micro-organismo, você vai reduzir mais 0,9%. Então, você reduziu 99,9% dos micro-organismos, fazendo a remoção da matéria orgânica, a lavagem com o detergente certo, a desinfecção depois de seco, para não diluir o seu desinfetante, e deixa secar o ambiente também. Então, nessa brincadeira, para você limpar direito aquele ambiente, você levou de 2 a 3 dias, que ele está sem animais. Você não pode colocar animal lá enquanto você está fazendo isso. Nisso, você reduziu 99,9% dos micro-organismos perigosos, ainda tem 0,1% que ficou ali, né? E aí, quem que vem agora? Se você colocar um animal imediatamente ali, pronto, ele vai entrar no hospedeiro e começa a se multiplicar. Ele saiu ali do ambiente onde você tinha, de repente, baixa umidade, porque você secou, porque tem incidência de raio ultravioleta, porque você abriu as cortinas e está batendo sol, porque você tem o efeito residual daquele próprio desinfetante que você colocou. Você coloca um animal ali, a bactéria, o vírus, o ocisto, ele vai para dentro e falar, ufa, saí daquele ambiente chato onde estavam tentando me matar. Vou aproveitar e me multiplicar aqui no hospedeiro. Se você deixar mais uns 2 ou 3 dias vazio, chega uma hora que aquele micro-organismo ele não consegue se manter ali. E aí você reduz mais um pouco a carga microbiana daquele ambiente. Quando o hospedeiro chega, e aí a gente está falando do nosso leitão, quando está chegando o leitão naquele ambiente, que já está uma carga microbiana muito baixa, e você está pensando em bem-estar, e você está trazendo um animal que está com um nível de estresse baixo, que está com uma nutrição muito boa, que está com uma ração sem micotoxina, que está com uma densidade populacional adequada, que você não fez muita mistura de lote para não causar aquela quebra de hierarquia. Você está cuidando de tudo que poderia estressar esse animal para ele chegar o mais pleno possível naquele ambiente que está com uma carga microbiana muito baixa. Ele está com uma resposta imunológica legal, o ambiente está com pouco micro-organismo para atacar ele, ele consegue lidar com aquilo.
É como se você chegasse numa zona de guerra e tivesse só alguém lá com uma espingardinha de chumbo te dando tiro. Você aguenta aquilo, você consegue lidar com aquilo. Agora, se esse animal já chega numa situação assim, que ele está estressado, que ele está malnutrido, que a água não é de qualidade, ele está bebendo pouca água, porque essa água está quente, ou porque essa água está com cheiro estranho, ele não quer beber água, ele está meio desidratado, ele brigou muito, sei lá, ele está assim, não está num dia bom. Você joga num ambiente muito contaminado, é como se ele fosse recebido com uma rajada de metralhadora. Ele não consegue desviar, alguma coisa vai pegar nele. E aí que a gente vai ver os quadros. Então, acho que quanto menor o desafio ambiental que esse suíno tem, e quanto mais estável ele tiver do ponto de vista de bem-estar, menor a chance dele ficar doente. Não é que não vai ficar, mas eu acho que é menor a chance, muito menor. Uhum. Eu, quando dava aula de suinocultura, eu falava das 5 salas necessárias para ter um desmame de 21 dias. Aí os alunos iam para o estágio e falavam, professor, eu não encontrei a 5ª sala. Praticamente Olha, abandonaram essa sala, né? não Ou a 6ª existe, né? sala, para quem desmama com 28, né? O investimento é altíssimo. Olha, acho que você não vai conseguir ver aqui o meu quadro. Tá vendo aqui? Sim, estamos vendo. Os alunos, eles vieram hoje aqui para tirar dúvida do trabalho de biosseguridade sobre a distribuição dos animais. Eu falei, gente, mas professora, como é que você sabe quantas salas tem que ter? Eu falei, é lógica. Eu falei, vamos lá, você vai ter que ter uma sala vazia, vai desmamar com 21. A fêmea tem que chegar uma semana antes do parto. Aí mais 3 semanas. Quanto que isso dá? 5 salas. Eu falei, exatamente. Então a gente fez aqui um ciclo completo, né, considerando o abate com 161 dias. Então eu mostrei para eles quantas salas ou galpões eles têm que ter, para eles poderem fazer o cálculo lá do projeto deles. E eu falei, isso aqui não acontece. E nenhum ergueu a mão e falou, professora, eu fui numa granja e só tem as 4 salas. Eu falei, isso aqui é o que deveria ser. Eu falei, qualquer granja que vocês chegarem não vai ter. E um menino fez estágio e ele falou, professora, eu nunca vi a sala do vazio sanitário, eu nunca vi uma sala vazia. Eu falei, pois é. Agora, diarreia você já viu, né? Pneumonia você já viu. Ele, já. Eu falei, então. Eu falei, talvez se tivesse aquela sala do vazio sanitário, tivesse menos diarreia, menos pneumonia. E você acha que esse abandono praticamente dessa sala do vazio, que era uma sala de uma semana, né? Sim. Você tinha uma semana cheia para lavar, desinfetar, era 5 dias de vazio mesmo. Uhum. O abandono dessa prática pode justificar desafios, como eu falei antes, do problema respiratório, condenação em frigorífico? Com certeza, na minha opinião, assim, com certeza. E digo mais, se as pessoas fizerem as contas do quanto estão perdendo de animais ou de carcaças por conta dos problemas decorrentes da falta do vazio, se elas fizerem a conta de manter essa uma sala vazia em todas as fases, né? Você ter essa uma sala vazia, fazer a limpeza, desinfecção, tudo muito direitinho. Quanto isso vai custar para ela? Ou quanto custa as perdas que ela tem, vai ver que vale a pena. É que, eu não sei, em algum momento o pessoal falou, sala vazia é jogar dinheiro fora. E se apegaram nisso. E eu acho que é o contrário. Você ter uma sala vazia por um bom motivo vai aumentar a produtividade. A pessoa ela vai conseguir taxas melhores em todos os índices, pensando em peso dos animais, pensando em nível de sinais clínicos, em mortalidade, porque você diminui a ocorrência de doença. Se você diminui a ocorrência de doença, você diminui a consequência dessa doença. Não tem como. Então, precisa voltar. Eu acho que a gente precisa voltar sim. E Letícia, a gente sabe que o animal, para que ele possa responder adequadamente a desafios futuros, principalmente em fase de creche, engorda, ele teria que ter um treinamento desse sistema imunológico numa fase anterior, né? Principalmente em maternidade. Só que se eu tenho patógenos para um treinamento, eu não tenho como dosar isso, né? Eu posso ter patógeno demais e por questões de saúde, de manejo de colostro, de vazio sanitário, sei lá, instalação, eu perco a mão e estoure a doença. Então, me parece que sempre o discurso assim, que mais prevalece é vamos enrijecer em termos de
limpeza, desinfecção, papapá, mesmo que eu perca esse treinamento. Você concorda com isso? Ou nós deveríamos ter alguma forma de expor esses animais para que eles não ficassem tão piá de prédio lá nas outras fases? Olha, uma pergunta bem complexa essa. Eu não tenho uma resposta pronta, mas eu vou falar qual que é a minha hipótese. E aí eu vou traçar um paralelo com bebês humanos, com crianças. Então, pensa só, um bebê humano, ele pode nascer numa maternidade que tem alguma contaminação? Você não espera que numa maternidade de bebês humanos tenha bebê com diarreia, bebê pegando alguma infecção respiratória ou bebê vindo a óbito. Na maternidade de suínos, nós aceitamos que isso aconteça. Então, acho que já é o primeiro paradigma. Por que que a gente tem uma maternidade de pequenos mamíferos, nesse caso o leitão, que é tão diferente da maternidade que a gente tem para humanos? Então, assim, não estou falando que a gente tem que ter, assim, a maternidade do Hospital Albert Einstein é da Grande, eu sei que isso não é realidade. Mas a gente tem que primeiro diminuir a carga microbiana e os desafios que esse leitãozinho está tendo. Por quê? Quando a gente fala de amadurecimento imunológico, não sou imunologista, mas é uma área que eu gosto muito, então eu estudo por conta. O que eu sei de imunologia de leitão? Esse leitãozinho, ele intraútero, ele não recebe nada de anticorpos da mãe. O tipo de placentação das fêmeas suínas impede a passagem de anticorpos para o leitão durante a gestação. Então, eles nascem zerados de anticorpos maternos, e eles ainda não começaram a produzir os deles. Eles já têm a imunocompetência parcial no momento que nascem, mas ela ainda tem que se desenvolver por um tempo. Então, no primeiro momento que ele nasce, ele já tem uma colonização microbiana de quando ele sai, né, do canal vaginal e chega ali naquele ambiente que talvez esteja com uma contaminação bem grande de algum agente patogênico. É um desafio para ele ali que ele não tem como lidar com aquilo. E ele tem que ser imediatamente colostrado. E todos esses leitões têm que receber o colostro com qualidade, porque é aquilo que vai segurar as próximas semanas dele. A imunidade materna desse leitão começa a decair após algumas semanas. Uma, porque vai tendo consumo desses anticorpos, porque eles estão sendo desafiados, né? Então, ele vai fazer algumas reações de neutralização e ele perde esses anticorpos, né, nessa batalha. E ele não está repondo, porque depois vem o leite da mãe, que tem um pouquinho de imunoglobulina, mas não vai mais ser absorvido, né? Vai ter só uma função em mucosa. E ele vai gastando esses cartuchos que ele tem ali de imunoglobulina que ele pegou do colostro. Se foi bem colostrado, porque se não foi bem colostrado, ele não tem nem essa munição para tentar brigar. E nesse meio tempo, o sistema imunológico dele está começando a amadurecer, ele está terminando de educar algumas células, alguns linfócitos, para eles reagirem adequadamente, para ele começar a reagir. Então, assim, num cenário perfeito, o que aconteceria? Esse leitão nasceu num ambiente muito limpo, com uma carga microbiana muito baixa e com variabilidade dessa microbiota ambiental. Ele entrou em contato com um pouquinho de cada micro-organismo que estava ali, foi bem colostrado, ele fez a colonização do trato gastrointestinal dele, do trato respiratório dele, ele absorveu muito anticorpo da mãe e ele vai amadurecendo ali até 21 ou 28 dias do seu desmame, quando ele vai entrar num nível de estresse altíssimo. Bem na hora que a imunidade materna está caindo e a dele está começando a subir, a gente está bem numa janela imunológica. E aí ele vai para a creche, onde ele vai ter o desafio da nova alimentação, de estar longe da mãe e de estar num grupo com outros animais que ele não conhece. Então, se ele não estiver vindo muito bem equilibradinho ali nas 3 ou 4 primeiras semanas de vida, quando chegar na creche ele vai sofrer um baque muito forte. Aí a gente viu o cenário perfeito, né? Aí vamos ver o cenário, às vezes, de algumas realidades por aí. Aquela maternidade não está com uma higiene, uma desinfecção adequada, então a carga microbiana do ambiente está muito alta. Além de estar muito alta, tem patógeno ali dentro, está cheio de clostridium, está cheio de E. coli toxigênica, está cheio de oocisto, de cistosóspora, que já esporulou, porque está lá há dias, porque não foi bem limpo. Esse animal não teve acompanhamento no parto, então a temperatura ambiental não estava legal, ele não foi colostrado direito, ele já está todo capenga, coitado. A hora que ele chegar na creche, ele não aguenta o baque. Aí começa a aparecer, né, diarreia pós-desmame, aparece meningite, aparecem uns quadros de circovírus, assim, sem pé nem cabeça, que você fala, meu Deus, né, o que está acontecendo com esse bicho?
mas é porque já está vindo meio sofrido ali da maternidade. Então, você pega assim, aí vamos pensar em criança de novo. Você pega aquela criança que foi bem amamentada, foi bem alimentada nos primeiros anos de vida, a hora que você coloca ela na escolinha, na creche, ela vai bem. Aí você tem aquele outro amiguinho lá da creche, né? Que não foi amamentado direito, a criança não tem apetite para nada, não come nada, é meio mirradinho. Joga na creche. Toda semana a criança falta porque tá com febre, porque tá com o nariz escorrendo, porque tá com dor de barriga. Então, eu acho que aquele primeiro momento da maternidade é crítico para você conseguir levar um animal com mais substância para a creche. Não é peso, mas é que ele tenha uma capacidade orgânica de reagir aos desafios, porque o desmame vai ser um dos maiores desafios que ele vai ter na vida dele, para que ele consiga passar essa fase com um pouco menos de problema para resolver. Ou seja, as boas práticas de produção e uma exposição mínima aos micro-organismos que estão ali, de preferência não tão patogênicos, né? Porque a gente não quer que Sim, sobreviva ali um ocisto, né? não. Eu pego, por exemplo, eu brinco assim, que eu tenho o meu leitão particular, né, que é o meu filho. Então, o meu filho, coitado, eu brincava assim que ele era criado junto com os bichos. Como que é isso, né? Ele, desde pequenininho, ele mexe com a minha cachorra, que é um animal que está vacinado, que está vermifugado, que não tem doença, que toma banho toda semana, tem acesso às minhas gatas. Eu vivo entrando e saindo, né, de um monte de lugar que tem bicho, tem o hospital veterinário aqui, então a minha roupa com certeza não é a mais descontaminada do planeta. Ele sempre brincou no chão, sempre deixei brincar na terra, mas óbvio, nunca deixei ele brincar com esgoto. Então, ele é uma criança que a primeira diarreia que ele foi ter foi com 4 anos de idade. 4 anos de idade. Um menino que tem contato com terra. Então, é assim, é o grau de desafio que você dá. Você vai dar um desafio que aquele filhote ali, que aquele leitão, que aquele bebê consiga lidar. Se o desafio for muito grande, não tem como. Ele não vai dar conta. Agora, meu filho, assim, o que tomou de lambida de cachorro na cara não tá escrito, né? Minha mãe ficava doida. Meu Deus, o que vai acontecer? Minha mãe é menina de prédio, né? Ela ficava apavorada. Eu falava, mãe, não dá nada. O menino tá bem. E realmente é um menino super forte. Meus animais também. Meus animais não são criados em bolha de plástico. É quintal, é grama, passeia. Mas o ambiente de casa é sempre muito controlado, é todo mundo vacinado, é todo mundo vermifugado, toma remédio para carrapato. A pessoa fala: ah, sua cachorra não fica doente, suas gatas não ficam doentes. Não fica, eu elimino os fatores de risco. Meu filho, o que eu não consigo controlar é a doença respiratória nele, porque vai para a escolinha. Aí um amiguinho tosse na cara do outro, isso eu não consigo controlar. Mas ele tem quadros muito leves. Assim, graças a Deus, nunca foi internado no hospital. Os amiguinhos dele já passaram por internação por causa de pneumonia. Então, assim, eu vejo com o que eu faço lá em casa, com os meus bichos, com o meu filho, com o que eu falo para as granjas que eu acompanho, assim, dá a chance deles lutarem. Que aí o organismo deles se vira. E a gente diminui casuística. Não é não ter infecção. Vai ter infecção, mas vai ser assintomática. E é o sintoma que dá o prejuízo. É o sintoma que dá a queda de peso, que dá aderência de carcaça, que dá mortalidade. Se for assintomático, tá tudo bem. Você vai ter que só controlar permanentemente os fatores de risco, porque se você tem um foco endêmico, onde os animais estão assintomáticos, se você deixar estourar os fatores de risco, aí vai acontecer a doença também, porque aí você desbalanceia aquele equilíbrio. Mas se você conseguir segurar isso e manter sempre a quantidade de micro-organismo baixa, então o desafio fica baixo. Você sabe que olhando aí as atividades que você tem com o teu filho, a exposição que ele tem a oportunidade, é bem o que recomenda um artigo que estava lendo sobre a hipótese da higiene, né? Que a higiene excessiva levaria a crianças alérgicas e imunossuprimidas, mas que isso não significaria que nós tivéssemos que abandonar, né, todos os hábitos de higiene que foram conquistados, né, com o homem moderno, que poderia simplesmente fazer exposições como você citou, né? Uma criança que vai num parque, que tem um pet, que mexe na terra, que tem essa oportunidade de exposição. Ela vai compensar, mesmo morando num apartamento ou numa casa extremamente higienizada, ela vai ter essa exposição mínima necessária. E me parece que a terra, né, você falou do grama, a terra, ela parece ter um elo muito importante com relação a
essa oportunidade de treinamento de sistema imunológico, porque o suíno, na natureza, ele logo depois de 2, 3 dias, ele já começava a fuçar na terra, né? Sim, Que era até para suprir o o ferro. ferro e ele tinha contato com os bacilos do solo, né? É claro que tinha o risco de parasitas e tal, mas isso certamente era muito rico em termos de formação de microbiota. Isso nós perdemos, né? Isso não está num piso de plástico e não tem, né? Ele não tem mais acesso à natureza que colonizava o intestino desses leitões. Então, e quando você pensa assim nesse ambiente natural, né, com terra e com grama, e esses animais estão por ali e defecaram e urinaram ali, ok, eles estão jogando a microbiota intestinal deles ali, mas não é só aquilo que está ali. Você tem toda a microbiota do solo, a microbiota dos vegetais que estão ali. Você tem chuva, né? Você tem várias coisas que está diluindo tudo aquilo. E você tem a questão que os animais soltos, né? Eles não ficam no mesmo local o tempo inteiro, eles vão migrando, né? Eles vão. Então, acho que a carga de desafio cai muito por essa diluição do espaço. Quando você coloca os animais numa baía pequena, numa gaiola, eles não têm para onde ir e a carga microbiana está altíssima e é só de uma origem normalmente. Você até pode ter ali um pouco de microbiota que chegou via água, via alimento, mas a maior parte está vindo dos próprios animais que estão ali. E está concentrado, porque ele não tem como sair daquele espaço. Uhum. Então, o desafio é muito, muito grande E não tem naquele ação do espaço. sol, né? Não tem ação do Fazendo a sol, desinfecção. não tem a chuva, não tem um monte de coisa. Não tem a microbiota do solo ali, da terra e dos vegetais para competir com essa microbiota dos animais. E aí tem uma questão também que assim, o pessoal da microbiologia fala, e que faz bastante sentido, que os micro-organismos ambientais, eles obviamente são resistentes no ambiente, porque eles precisam sobreviver fora de hospedeiros, né? E que os micro-organismos que são simbióticos com algum hospedeiro ou patogênicos, eles costumam ser mais sensíveis no ambiente, porque eles precisam dessa proteção do hospedeiro, que tudo bem que tem o sistema imunológico, vai tentar atacar eles, mas de certa forma, eles têm uma umidade controlada dentro do hospedeiro, né? Não tem dessecação dentro do hospedeiro, eles não têm ultravioleta dentro do hospedeiro, então eles estão mais protegidos mesmo, sendo combatidos pelo sistema imunológico, eles estão mais protegidos dentro do hospedeiro. Você pega uma leptospirose, que se ficar seco aquele ambiente, em questão de minutos ela morre. Agora, você pega essa lepto dentro de um animal, ele pode ser portador por semanas, né? Um portador assintomático daquela lepto. Então, quando a gente vai trazendo esses conhecimentos, né, da microbiologia junto com da epidemia, junto com da vivência que a gente tem, né, junto com o produtor, das vivências que eles têm, a gente junta tudo isso, eu acho que a gente cria a biosseguridade, que a gente vai achando as soluções pensando na lógica do que está por trás daquela infecção. Falou, para chegar na infecção, quais foram as 15 coisas que aconteceram antes? Aí, se você conseguir eliminar 5 dessas coisas, você já diminui a chance de infecção ou diminui a carga que vai chegar naquele hospedeiro. Então, você vai construindo os raciocínios. Uhum. Não basta querer só eliminar totalmente o patógeno, que é uma tarefa impossível, mas Acho sim que vale a pena. como que eu preparo esse leitão para aquele pouco que sobrou ser suficiente só para treinar o sistema imunológico, mas não para É, desencadear a doença. sim. E pegar assim, eu acho que a erradicação ela é importante quando a gente fala de doenças de altíssima mortalidade. Aí Uhum. não dá para brincar, né? Com febres hemorrágicas, por exemplo, peste suína clássica, peste suína africana, não tem brincadeira. Ou alguma zoonose que seja importante para a gente e que aquele animal ou aquele produto alimentício pode ser uma via de transmissão para a gente. Então, eu acho que daí, assim, é erradicação mesmo e vão ser trabalhos complexos e demorados para conseguir fazer. Agora, essas doenças que causam incômodo quando a gente perde o controle, então acho que o mecanismo é esse mesmo, é controlar aquela infecção, deixar da forma que assim, que não incomode, né? Que você não tenha manifestações clínicas a ponto de você ter o incômodo dos animais doentes, que a gente tem como veterinário obrigação de trazer sanidade para esses animais, mas também não tem um incômodo do prejuízo, que é o objetivo daquela empresa, né? A suinocultura é uma empresa. Então, aquele empresário, ele quer ter lucro, no fim das contas. E ele pode ter lucro se ele controlar as perdas
por conta desses patógenos. E uma das formas é talvez não eliminar o patógeno, mas conviver de uma forma que os suínos aguentem o desafio. Legal. Olha só, o papo tá tão bom que já foram quase 50 minutos. Meu E eu, Deus, a nem vi. conversa boa, informações importantes. E para a gente encerrar aí dentro dos próximos minutos, eu queria explorar um tema que é um tema polêmico. Me perdoe se é um tema que você não, não, não gosta de estudar, ou é um tema que, que é áspero demais. Ai, que medo. O que que tá vindo aí? Não. É sobre remoção de carcaças, né? Ah, Remoção de carcaças de animais mortos em granja. Tira da granja, deixa na granja. O que é menos pior, na sua visão? eita. É, é, vai fechar com uma perguntinha capciosa, né? Olha, se esse animal morreu, vamos falar assim, morreu de susto, né? Ele teve um infarto, ele não tem nenhum motivo transmissível para ter morrido, eu não vejo problema nenhum em você transportar essa carcaça para algum lugar. Porque a partir do momento que ele morre, ele começa a eliminar fluidos e líquidos, ele começa a entrar em autólise, né? Se demorar muito, começa a entrar em putrefação, e ele vai eliminando, seja lá o que for que estiver dentro dele, para o ambiente. Se você coloca esse animal literalmente vazando num caminhão para levar para outro lugar, e ele morreu, entre aspas, de mal olhado, ok, não vai acontecer nada de contaminação naquele caminho. Agora, se ele morreu de uma doença transmissível, ele vai ser um veiculador disso aí pelo caminho inteiro até o local de descarte. Então, pensando em cadeia de transmissão, eu considero que seria muito mais adequado você ter um local próximo, mas muito próximo da granja, não obviamente do lado do galpão, né? Mas uma proximidade segura, para que você não tivesse que transitar com esse animal para longe, para ele contaminar o ambiente até o local de destino. Para poder fazer o transporte adequado, teria que ser usado caminhão com nível de vedação altíssimo e depois uma descontaminação desse caminhão. Eu acho que seria muito mais complicado. Se você fizer um descarte de carcaças adequado na propriedade, respeitando o lençol freático, área de proteção ambiental, habitações e os ambientes dos galpões dos animais, eu acho que é possível fazer uma manutenção adequada, né? E até gerar algum produto interessante com essas carcaças, talvez uma compostagem de carcaça, e tem alguns trabalhos bem interessantes, até da Embrapa gado de leite, pensando em bovino, que a gente pode usar para suíno também. Enfim, a gente conseguiria transformar aquele problema que é a carcaça, talvez num produto com baixo risco ambiental. Agora vamos além. Por que a gente está com tanta carcaça? Por que está tendo tanta mortalidade? Então, será que se a gente manejar alguns fatores de risco, a gente não diminui essa mortalidade? E aí, quando eu chego numa granja e falo, olha, a gente vai ter que fazer assim, que é diferente de antes, e alguém fala, ah, mas isso vai me dar mais trabalho. Eu falo, olha, num primeiro momento pode parecer mais trabalho, mas a hora que a gente diminuir a disseminação da doença, vai ter menos carcaça para carregar. Falei, o que você prefere? Fazer isso ou carregar carcaça? E aí o pessoal falou, opa, é verdade, né? Se vai morrer menos, eu vou trabalhar menos nas carcaças. Então, também assim, acho que antes da gente pensar para onde vai mandar essas carcaças, é perguntar o porquê que está com tanta carcaça dentro da granja. Aquilo era para virar bisteca, para virar bacon, não era para virar carcaça na vala, né? É. E o pior é que muitas dessas carcaças são de matrizes, né? Que são Uhum, encontradas mortas já sim. com algum certo grau de putrefação. É difícil tirar da gaiola, é pesado, gera um impacto emocional e um impacto de segurança do trabalhador muito grande. Impacto emocional, impacto financeiro, o impacto no trabalho, é tudo. Não tem nada de bom em você retirar uma carcaça ali do ambiente de Quando trabalho. eu comecei a trabalhar com suínos lá em 91, a taxa de mortalidade de matriz era 2, 3%. Hoje nós temos muitas granjas no Brasil acima de 15%. E aí eu Então, para pergunto, muitas por granjas, a quê? categoria animal que mais morre é de matriz. Então, você jogar um leitão numa composteira é uma coisa, agora uma porca de 250, 300 quilos, né? O porquê são variados, né? Mas o prolapso de útero, o prolapso de reto, deu
deu um upgrade nessas taxas de mortalidade, né? Além dos Uhum. problemas locomotores. Sim, Mas é pode complicado, morrer de né? qualquer coisa, até do famoso infarto, né? Que nem você Sim. citou como um exemplo. E esse é o grande impacto, né, para o funcionário, né, fazer esse esquartejamento, você ter que tirar uma mão de obra de um serviço para ir lá fazer, né, todo esse trabalho de Aí não dá esquartejamento. tempo de acompanhar o parto, não dá tempo de fazer uma colostragem direito, porque estavam mexendo com carcaça. E depois volta para fazer as atividades com a mesma roupa. Sim. E aí as composteiras estão cheias, Uhum. com churume, com Porque mosca, a com conta é. cães, com Uhum. urubu. E aí, Sim. pensando em na parte epidemiológica, né? Aqui no oeste do Paraná, que é onde estou, tem várias integradoras, várias cooperativas, e às vezes uma propriedade se avizinha com a outra, uma composteira de um é, é do lado da composteira do outro. Então, pensando uma desinteria suína tá ali do lado da E aí vai composteira do mosca, outro, e a mosca, mosca leva para rato, todo mundo. É. né? Então, agora, por outro lado, o caminhão, né, é um problema, né? Você botar um animal desse num caminhão que vai passar em várias outras propriedades, então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Por isso que eu acho que a gente tem que prevenir. Falar assim, ok, hoje estamos tendo 15% de mortalidade. Hoje vamos levar esses animais para a vala. Mas o que a gente vai fazer hoje para que amanhã passe para 10% de mortalidade? Depois, que ação de melhoria que a gente vai fazer para passar para 5% de mortalidade? Vamos diminuir a taxa de reposição, mas assim, o pessoal quer o resultado imediato. E resultado imediato não tem, porque você tem que, no mínimo, somar o período de incubação e de manifestação de sinal clínico, porque você vai começar hoje alguma coisa, ontem alguém se infectou. E aí, se você tem alguma coisa que tem, sei lá, 15 dias de período de incubação e mais 10 de manifestação clínica, quer dizer que a partir de hoje que você começou a fazer a ação, daqui 25 dias você ainda vai ter o problema dentro da tua granja. E você fala, eu estou trabalhando e não está funcionando. Tá, você está protegendo os outros que estão vindo, mas aquele que se infectou ontem, você perdeu, né? Então você tem que saber que você vai trabalhar por 30 dias e vai parecer que não está dando efeito, porque são os atrasados que estão vindo. Depois, aí começa a cair a ocorrência daquilo lá que você estava controlando. Então, é difícil, às vezes, para a equipe entender isso. Fala, mas então me deram mais serviço e eu continuo com o mesmo quadro de antes. É, e vai continuar por algumas semanas ainda, até começar a dar o efeito. Demora. É igual dieta, né? A gente começa a fazer a dieta e não emagrece. Aí desiste da dieta. Não No dia adianta, você tem seguinte, que sobe na persistir. balança, não mudou nada. Academia, Não. né? Faz uma semana de academia e fala, não fiquei fortão. É, não é uma semana, né? Você precisa de uns 6 meses. Então é isso, a gente tem que ter essa constância, essa disciplina de mesmo achando que não tem resultado, se a ciência mostra que aquilo é factível de dar um resultado, insiste por algumas semanas, por alguns poucos meses, até falar, realmente não deu. Isso realmente não tem efeito nesta produção. Aí você pode desistir. Mas se você não fizer por no mínimo um mês aquilo, eu falo, não vale desistir agora. Fica mais um pouco. Legal. Letícia, um dos desafios como docente é estimular os alunos a vir para a área de suínos, né? Às vezes eu perguntava no primeiro dia de aula, quem quer trabalhar com suíno, levante a mão. Não era incomum não ter ninguém com a mão levantada. E indo que eu Nossa, estou aí na aqui na sua região, região. Eu dei aula muito tempo em Curitiba, aqui em Palotina, e mesmo assim era um ou outro, né? É, eu vejo que você trabalha o conceito da andragogia para estimular os alunos, né, a estudar a disciplina, mas que estratégia que se usa aí para atrair os alunos para a suinocultura? Como é que você vende esse peixe aí? eu falo que praga de mãe pega, né? Praga de professora também. Ah, Então, no é? primeiro ano, eu coloco uma praga neles. Eu falo, a gente tem uma turma de 60 alunos, eu falo que no mínimo 3 vai trabalhar com suíno e que vai me agradecer. E eles vão me vendo ao longo dos anos, né? Porque eu dou epidemiologia para eles no segundo ano, depois doenças infecciosas no terceiro, depois doença de suínos no quarto. Então eu vou trabalhando com eles esse raciocínio da biosseguridade no geral, das doenças transmissíveis no geral, e depois a gente chega lá especificamente na de suínos, né? Depois eles têm aula com outra professora sobre aves, com outro professor sobre ruminantes.
E aí eu vou trabalhando com eles e eu vou trazendo gente da indústria de suínos, eventualmente, para fazer uma palestrinha, para fazer alguma coisa com eles, para mostrar a realidade de mercado. E eu mostro números do agronegócio. Então, nesse trabalho que a gente faz de biosseguridade, que eles são obrigados a fazer o dimensionamento da granja e o faturamento teórico dessa granja, usar os custos, né, que a gente tem o índice aqui do suíno no estado de São Paulo, né, de custo de suíno, eles usam isso para fazer o custo de produção, as intervenções que eles vão fazer, qual que é o impacto financeiro, eles veem números que eles nunca viram na vida. Mas, professora, tá certo isso? Eu fiz a conta e deu 1 milhão? Eu falo, sim, quantas fêmeas que você tem aqui? É óbvio, se você está vendendo X animais com tantos quilos no abate, isso dá tantas toneladas de carne, vezes esse valor, é isso mesmo. E eles falam, nossa, mas então uma consulta que eu faria para cão e gato, eu ia cobrar R$100, essa consultoria não é R$100 de jeito nenhum, você não pode cobrar R$100 uma consultoria dessa. Então, eles veem que o agronegócio tem muito dinheiro, eles começam a entender o porquê que 25% do PIB brasileiro vem do agronegócio. E aí eles se estimulam mais a ficar na área de animais de produção, não necessariamente suínos, né? Mas esse ano eu tô com 4 alunos que estão em estágio obrigatório e estão em áreas de suíno, né? Tem uma que está com reprodução, tem um que está com nutrição, então 2 que estão como extensionistas. Então, é um pessoal que eu pus praga lá atrás, porque no primeiro dia de aula não falaram que iam trabalhar com suíno. Eles foram mordidos pelo bichinho aqui. Eu acho que é mostrar o que é o agronegócio para um pessoal que não é filho de fazendeiro, que não é filho de agricultor e que não tem ideia do tamanho que é o nosso Brasil e do potencial que a gente tem. Legal. Tomara que você continue estimulando essa moçada aí. O mercado está sempre aquecido, né? Precisando de profissionais. A gente costuma falar que existe muita dança de cadeira, né? Um sai de uma empresa para ir para outra empresa. A renovação é baixa, apesar do número de escolas de veterinária que nós temos no Brasil. Então precisa muito mais de trabalho como esse que você está fazendo, aí, estimulando os alunos para que mais gente venha conhecer a suinocultura. Que quem vem não sai, né? Quem Não vem sai. não sai. Pessoal que vai para o estágio obrigatório não quer voltar para as outras áreas, não. Quer ficar na área de suíno. Não vai montar consultório de jeito nenhum, de pequeno. Não, eu falo né? que precisa também, porque assim, eu tenho cachorro, eu tenho gato, eu preciso dos veterinários de cães e gatos para me ajudar, porque eu não sei mais tratar delas. Eu tenho que levar no veterinário Nem eu. também. Mas, assim, precisa de muita gente na área de suíno. Tem vaga, né? Tem espaço. Legal. Eu te agradeço muito aí pela tua generosidade de compartilhar informações tão importantes. Foi um bate-papo muito gostoso, né? Muito à vontade. Certamente os nossos ouvintes gostarão muito. Então, deixo aí para você fazer suas considerações finais antes da gente encerrar esse episódio. Espero que o pessoal goste, né? Ficou um episódio longo, mas eu espero que o pessoal leve em consideração o que a gente conversou. E assim, não fica bravo comigo, hein? Você que não tá fazendo vazio sanitário, você que não tá fazendo as coisas do jeito que eu falei aqui, não é para ficar bravo, tá? Dá para fazer de vários jeitos diferentes, mas por favor, pega 3 coisas do que a gente falou aqui hoje, tenta aplicar aí na tua granja, depois você conta pra gente se deu certo ou não. Se não deu certo, a gente vai te ajudar depois para tentar resolver. Mas tenta fazer diferente, para ter um resultado diferente. Vamos carregar menos carcaça, quem sabe? Legal. Muito obrigado. Um abraço, Letícia. Um abraço aos nossos ouvintes. E assim a gente encerra mais um episódio do nosso SuinoCast.